Não é para responder a questão que a nossa colega apresentou, não é? Perguntou se a faixa de rodagem é de quantos sentidos, não é? Porque estamos sempre no tema sobre as vias. As vias, não é? Por norma, têm 2 sentidos, mas a exceção também podem ter um sentido. Vamos lá, a faixa de rodagem pode ter um sentido ou 2 sentidos. Quando a faixa de rodagem só tem um sentido, denomina-se via de sentido único. Então vamos ver esta via. Aqui temos uma faixa de rodagem com quantos sentidos? 2 sentidos. Os livros estão abertos? Diz 2 sentidos de trânsito, não é? Sim. Que é o sentido de circulação, que pode ser ascendente ou descendente. Sim. Daqui, essa é a faixa de rodagem, que já vimos no asfalto, não é? A nível do código da estrada chama-se faixa de rodagem. Não falam mais de estrada, não é? A estrada tem um outro conceito. Daqui até aqui é um sentido de trânsito. E daqui até aqui também é um sentido de trânsito. Logo nós temos uma faixa de rodagem com 2 sentidos de trânsito, não é? E esta zona do meio, vamos chamar de quê? Essa foi dada ontem, né? Nos horários. Chama-se eixo da faixa de rodagem. Quer dizer que no código da estrada não se diz centro. Não se diz que aproximei o veículo ao centro. Disse que aproximei o veículo aonde? Ao eixo da faixa de rodagem. Agora, qual é o conceito de eixo da faixa de rodagem? O que é que diz o livro de código? Eixo da faixa de rodagem é o quê? Linha longitudinal. Linha longitudinal. Materializada ou não. Materializada ou não. E divide uma faixa de rodagem em 2 partes. Divide uma faixa de rodagem em 2 partes, mas Cada uma afeta a um sentido. cada uma delas afeta um sentido. de trânsito. Quer dizer que daqui até aqui afeta um sentido de trânsito. Daqui até aqui também afeta um sentido de trânsito. Os condutores devem circular nos seus sentidos, não é? Ficou claro? Sim. Quando ele diz que divide a faixa de rodagem em 2 partes, quer dizer a função do eixo da faixa de rodagem é dividir a faixa de rodagem em 2 partes. Não entender? Sim. O eixo da faixa de rodagem só existe quando a faixa de rodagem tem sentido oposto. Nas vias de um sentido, não existe eixo da faixa de rodagem, eu expliquei na aula de ontem. Mas nas vias de um sentido, nós podemos encontrar linhas. Podemos encontrar linha contínua, podemos encontrar linha descontínua, podemos encontrar outras linhas. Essas linhas vão aparecer para quê? Para separar os sentidos de trânsito. Não, para separar as vias de trânsito. Não para separar os sentidos de trânsito. Ficou claro? Esta via que tem em frente à escola é uma via de quantos sentidos? Nesta via podemos encontrar eixo da faixa de rodagem? Não tem, né? E a via que sai da Faculdade de Letra até a Sagrada Família é uma via, ou seja, tem faixa de rodagem ou não? Tem. É de quantos sentidos? 2 sentidos. Naquela via existe eixo da faixa de rodagem? Sim. Quando ele diz materializada ou não, o que é isso materializado ou não? Materializado ou não quer dizer que o eixo da faixa de rodagem pode ser real ou imaginário. Nessa questão aqui. Sim, tipo esta via que falamos há bocado, né? Aquele é real ou tem eixo da faixa de rodagem? É real ou imaginário? É imaginário. Quer dizer que não é materializada. Nesta via existe eixo da faixa de rodagem? Existe. Real ou imaginário? Real. Real por quê? Porque é materializada. Não falam mais centro, isso não é centro. Na zona do meio, a nível do Código da Estrada, artigo número 1, chama-se eixo da faixa de rodagem. Já havia do primeiro de meio para frente. Do meio para frente. É uma via de quantos sentidos? Ou seja, tem faixa de rodagem ou não? Tem. A faixa de rodagem é de quantos sentidos? Não, o primeiro de meio para frente são quantos sentidos? 2 sentidos. Naquela via existe eixo da faixa de rodagem ou não? Tem ou não? É real ou imaginário? É real. Ficou claro? Deu para entender isso? Quer dizer que o eixo da faixa de rodagem pode ser real ou imaginário. Quando tem linha ou separador, diz-se que é real. Quando não tem linha nem separador, diz-se que é imaginário. Tem vias, existem vias, a via tem 2 sentidos,
mas no eixo da faixa de rodagem não tem nada. Então, menina, quando não tem nada, nem sequer imaginar. Então, essas são questões que podem sair do exame. Né? As perguntas, às vezes, são feitas com só das imagens. É uma pergunta que pode sair no exame oral, como pode sair no exame multimédia. Então, se o examinador perguntar, esta zona do meio, como é que se chama? Chama-se eixo da faixa de rodagem. Vamos definir o que é o eixo da faixa de rodagem. O eixo da faixa de rodagem é uma linha, né? É uma linha longitudinal, materializada ou não, que divide a faixa de rodagem em duas partes, e cada uma delas feita a um sentido de trânsito, não é?